Nós acabamos de ouvir um trecho que nos convida a uma reflexão bastante interessante acerca do lugar exato dos bens materiais em nossa vida. A busca por eles e o sentido de nossa vida repousar sobre eles. É natural que com os compromissos que temos, com a missão que temos, que a gente necessite, até para ser fiel àquilo que assumimos diante de Deus, aos compromissos que assumimos, que haja em nós uma preocupação com o sustento da família, com o sustento de nossa casa, com a missão de oferecer dignidade aos nossos filhos, família, casa, e até uma busca justa, fruta do nosso trabalho honesto, de um conforto. Nada há de pecaminoso nisso. Vejam que quando Jesus olhou para aquele jovem e viu que ele já observava os mandamentos, Jesus percebeu que aquilo que ele queria, ele já vivia, porque ele queria ser bom. Jesus disse, olha, observa os mandamentos. Você não conhece os mandamentos? Aí ele perguntou, quais mandamentos? Jesus cita os 10 mandamentos. E ele diz, bom, isso aí eu já vivo. E Jesus olha para ele e percebe que é verdade. Ele já vive. No fundo, aquele camarada já era bom. Mas Jesus diz assim, olha, mas se você quiser ser perfeito, isso porque a palavra de Deus diz que a gente deve ser perfeito como o Pai do céu é perfeito, né? Que a perfeição é um pouco aquela utopia, uma utopia positiva que nos empurra para frente, que nos convida a sempre melhorar. É a utopia santa, utopia que a gente busca, né? A perfeição, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E aí Jesus diz para ele, olha, se você quiser ser perfeito, aí já é uma outra situação, né? Eu percebo que você tem o bem material mal posicionado no seu escalonamento, na ordenação das suas prioridades. Talvez para você o bem material tenha se tornado um fim em si mesmo e não um meio. E isso precisa ser ajustado. Ali então, diz o texto, né? Ele não responde Jesus. O texto diz, ele ficou triste. E naturalmente se viu incapaz de ressignificar, de reescalonar, de reorganizar as prioridades dele, de modo a tirar o bem material do lugar, do topo da pirâmide dele, né? Do máximo de importância, e conseguir reorganizar, refazer a vida de modo a não ter que, né, se a gente tem missões e compromissos, desprezar, mas a saber o lugar exato do bem material. Na medida que a gente vai envelhecendo, e eu tenho passado por esse processo, né, de envelhecimento, a gente vai cada vez mais observando que o sentido de nossa vida repousa menos nisso. Um envelhecimento relativamente saudável do ponto de vista psicoemocional e espiritual vai nos ensinando isso. A gente vai percebendo que são coisas mais ligadas a afeto, a vínculo e sobretudo a espiritualidade que permanecem, que vão conosco, que nos acompanham vida afora, até vida pós-caixão, né? As outras coisas todas são relativas, ficam. Às vezes a gente nem tem tempo, nem tem saúde para gozar do dinheiro que a gente perdeu a saúde acumulando, né? A gente perdeu a saúde acumulando e depois não tem saúde para aproveitar os benefícios oferecidos por aquilo que eu sacrifiquei a minha saúde para acumular. Penso que isso é suficiente para uma reflexão nossa, né? Por exemplo, às vezes, pensando em acumular, nós pensamos assim, não, eu vou me ausentar um pouco de casa e deixar de dar a devida atenção aos filhos e à família, para que mais tarde eu possa dar essa atenção. Mas talvez a atenção dada nesta hora não vai poder ser dada em um outro momento. Talvez a qualidade de atenção de que se precisa, de que se necessita naquele momento, seja insubstituível. A qualidade de atenção do pai naquela hora, a qualidade de atenção da mãe,
E há uma série de outras dimensões da vida, né, ligadas à espiritualidade, ligadas aos vínculos que nós abandonamos em nome de um escalonamento equivocado das nossas prioridades. A palavra de hoje, a reflexão de hoje, nos convida desde cedo, né? Desde a nossa juventude, adolescência, aquilo que ensinamos aos nossos filhos, verbalizando e depois transformando em vida, em gestos concretos, a gente ensina acerca desse justo escalonamento das nossas prioridades, de modo a gente saber exato o lugar dos vínculos, o lugar da nossa fé e o lugar das nossas conquistas materiais. Desejo a todos que a palavra de hoje nos inspire uma boa reflexão e nos ajude a reorganizar um pouquinho algumas prioridades. Vamos com alegria acompanhar nossa procissão e o canto das ofertas.